Fiquei presa no elevador com outra mulher. Estou indo ver meu namorado no 302, eu disse. Seu rosto ficou pálido e ela friamente disse: ele também é meu namorado. O mundo deu um solavanco. Um tranco metálico, um rangido agudo que fez meus dentes vibrarem e, então, o silêncio. A luz piscou 1, 2 vezes, ameaçando nos deixar na escuridão total. Mas felizmente voltou, ainda que parecendo mais fraca. O elevador estava parado, morto. Ah, ótimo. A mulher ao meu lado murmurou, a voz cheia de irritação. Era só o que me faltava. Eu segurei o pacote de presente com mais força contra o peito. A caixa era pequena, mas pesada. Um novo relógio para o meu namorado, Ricardo. Um modelo caro, que eu parcelei em várias vezes, mas que ele merecia. Estávamos comemorando nosso aniversário de 2 anos. O que aconteceu? E perguntei, minha voz um pouco trêmula. Esse elevador vive com defeito, ela respondeu, apertando o botão de alarme com uma força desnecessária. O interfone tocou, um chiado alto, mas ninguém atendeu. Presas. Que maravilha. Ela era alta, elegante. Usava um vestido que parecia ter custado mais do que o meu salário de um mês, e um perfume caro que, embora agradável, agora parecia preencher todo o pequeno espaço, tornando o ar pesado e difícil de respirar. Ela parecia o tipo de pessoa que não estava acostumada a esperar por nada. Eu, por outro lado, só queria chegar ao apartamento 302. Ricardo estava me esperando. Tínhamos planos para aquela noite. Meu coração batia rápido, uma mistura de excitação pela surpresa. E agora, uma ansiedade crescente por estar presa naquela caixa de metal. Passaram-se 1, 2, 5 minutos. O silêncio era pesado, quebrado apenas pelo som da respiração impaciente dela. O porteiro finalmente atendeu o interfone com a voz sonolenta. Seu Joaquim, o elevador parou de novo, entre o 2º e o 3º andar. Ah, dona Marta, a voz chiou de volta. O técnico já foi chamado, mas hoje é sexta-feira à noite, sabe como é. Pode demorar um pouquinho. Um pouquinho, repetiu a mulher, que eu agora sabia se chamar Marta. Isso é um absurdo. Eu tenho um compromisso. Ela começou a andar em círculos, o máximo que o espaço de 2 metros quadrados permitia. Eu me encolhi no canto, tentando ocupar o mínimo de espaço possível. Tentei ser amigável. Talvez acalmar a situação ajudasse o tempo a passar. Que complicação, não é? E eu que estava tão animada. Ela me olhou de lado, como se só agora notasse minha presença. Eu estou indo visitar meu namorado, eu disse, forçando um sorriso nervoso e levantando levemente o pacote de presente. É nosso aniversário de 2 anos. Ele mora aqui no 302. Preparei uma surpresa para ele. Marta, que estava olhando para o painel de botões, como se pudesse fuzilá-lo, virou a cabeça para mim lentamente. A impaciência em seu rosto desapareceu, substituída por algo que não consegui identificar. Confusão? O quê? Ela perguntou, a voz baixa. Meu namorado, repeti, um pouco sem graça, achando que ela não tinha ouvido. No apartamento 302, o Ricardo. Eu sou a Denise. O rosto dela ficou pálido, completamente sem cor. Foi como se alguém tivesse puxado um tapete debaixo de seus pés. Ela me olhou de cima a baixo, dos meus sapatos simples até o meu cabelo preso. Então, com uma frieza que me deu um arrepio na espinha, ela disse: ele também é meu namorado. Eu ri, um riso seco, nervoso. Não, claro que não. Você deve estar enganada. O meu namorado é o Ricardo, do 302. Talvez o seu seja outro Ricardo. Alto, cabelo castanho claro, um pouco ondulado. Tem uma pequena cicatriz no queixo? E ela descreveu. Meu sorriso morreu. Meu estômago gelou. Como você sabe da cicatriz? Porque eu a beijei ontem à noite, ela disse, a voz cortante. Eu sou Marta. E Ricardo e eu estamos juntos há 6 meses. 6 meses. Eu estava com ele há 2 anos. O ar saiu dos meus pulmões. O elevador pareceu encolher ainda mais, as paredes de metal se fechando sobre mim. Não pode ser. Você está mentindo. Estou? Ela pegou o celular da bolsa cara. Abriu a galeria de fotos. E me mostrou. Não eram fotos de longe. Eram fotos íntimas. Fotos deles em um barco, ele sorrindo, abraçado a ela. Fotos em um restaurante chique, ele beijando o rosto dela. Fotos que pareciam ter sido tiradas. Na cama dele. Na nossa cama. A colcha azul que eu mesma tinha comprado estava lá. Inconfundível.
A caixa de presente escorregou dos meus dedos e caiu no chão com um baque surdo. Eu não entendo, gaguejei, me apoiando na parede para não cair. Ele me disse que ia viajar a trabalho no fim de semana passado. O fim de semana do barco. Viajar? Ela riu um som amargo. Ele me levou para um passeio. Disse que estava comemorando um grande negócio que fechou. Negócio, repeti, a mente girando. Ele me pediu dinheiro emprestado na semana passada. Uma quantia alta. Disse que era para um investimento, uma oportunidade única que ia dobrar nosso dinheiro em 6 meses. Marta me olhou, os olhos semicerrados. Dinheiro quanto? Eu disse o valor. Ela arregalou os olhos. Denise, ela disse, meu nome soando estranho na voz dela. Na semana passada, Ricardo me deu um presente. A entrada de um carro novo. Um carro de luxo. A náusea subiu pela minha garganta. O dinheiro. O meu dinheiro! O dinheiro que eu economizei por anos. Trabalhando em 2 empregos, abrindo mão de tudo, acreditando na história dele de que estávamos construindo um futuro. Ele me disse que você era uma prima distante. Eu sussurrei, as lágrimas começando a queimar meus olhos. Uma prima que morava no interior e que às vezes pedia ajuda. E ele me disse, Marta rebateu, a raiva agora visível em seu rosto pálido, que você era uma colega de trabalho antiga, uma pessoa instável, que às vezes aparecia para pedir dinheiro a ele e que ele ajudava por pena. A humilhação me atingiu como um soco no estômago. Eu não era uma prima, ela não era uma colega de trabalho. Nós éramos as 2 peças de um jogo sujo. Eu olhei para ela. A raiva dela era palpável, mas a minha era fria, profunda. Eu vi o presente no chão. O relógio caro. A comemoração de 2 anos de mentiras. Naquele momento, o elevador deu outro solavanco. Desta vez, um solavanco para cima. As luzes piscaram e a máquina começou a subir lentamente, o motor gemendo. Parou no 3º andar. A porta se abriu com um rangido. Nenhuma de nós se moveu por um segundo. Nós nos olhamos, 2 estranhas, unidas pela mesma traição. Marta estava com o rosto vermelho de fúria. Eu estava com o rosto molhado de lágrimas, mas meu coração estava endurecendo. Marta olhou para o corredor e depois para mim. O que você vai fazer? Eu me abaixei, peguei a caixa do chão. Limpei as lágrimas do meu rosto com as costas da mão. Eu não sei o que você vai fazer, eu disse, minha voz surpreendentemente firme. Mas nós vamos fazer uma visita ao apartamento 302. A porta do elevador se fechou atrás de nós com um clique suave, nos deixando sozinhas no corredor silencioso do 3º andar. O carpete grosso e felpudo abafava o som dos nossos passos, fazendo parecer que estávamos andando em um sonho, um pesadelo. Eu ainda segurava a caixa do relógio com tanta força que meus dedos doíam. Marta, ao meu lado, marchava com a coluna reta, o queixo erguido, seus saltos caros não fazendo nenhum ruído. Ela parecia uma rainha indo para uma execução. Eu, por outro lado, sentia que minhas pernas eram feitas de gelatina. Cada passo em direção à porta 302 era uma tortura. Era a porta que eu tinha a cópia da chave na minha bolsa. A porta que eu ajudei a escolher o tapete de entrada. A porta que eu sempre abria sorrindo, esperando o abraço dele. Hoje parecia a porta de uma casa mal assombrada. Paramos em frente. O número dourado 302 brilhava sob a luz do corredor. Lá de dentro, eu podia ouvir música baixa e o cheiro fraco de alho e manjericão. Ele estava cozinhando. Provavelmente o macarrão que ele sabia que eu adorava. A bile subiu pela minha garganta. Você tem a chave, não é? Marta sussurrou, a voz baixa e tensa. Eu assenti, incapaz de falar. Não use, ela comandou. Ele precisa abrir para nós. Marta levantou a mão, os dedos longos e cuidados, e apertou a campainha. O som ecoou pelo corredor, agudo e estridente. Ela não tocou uma vez. Ela tocou 3 vezes, em toques longos e impacientes. Ouvimos o som da música lá dentro diminuir. Passos se aproximando da porta. Meu coração deu um salto tão forte que eu podia jurar que ele tinha saído pela boca. A fechadura girou. A porta se abriu. E lá estava ele. Ricardo. Meu Ricardo. O cabelo castanho estava perfeitamente bagunçado, do jeito que ele sabia que eu gostava. Ele usava uma camisa de linho que eu tinha passado para ele na semana anterior, e ele estava sorrindo. Aquele sorriso fácil, de menino, que tinha me conquistado desde o primeiro dia. Denise, amor, ele disse, o sorriso se alargando. Pensei que você ia demorar mais. Fiquei
O sorriso congelou no rosto dele no instante em que seu olhar se moveu de mim para a mulher ao meu lado. Eu nunca tinha visto um homem perder a cor tão rápido. Foi como se alguém tivesse puxado um plugue e drenado todo o sangue do seu corpo. O rosto dele ficou cinza. Os olhos, que segundos antes brilhavam para mim, agora estavam arregalados em puro terror. Ele olhou para mim, olhou para Marta. E de volta para mim. Sua boca se abriu e fechou, como um peixe fora d'água, mas nenhum som saiu. Marta, ele finalmente engasgou, a voz um fiapo agudo. O que você está fazendo aqui? Marta deu um passo à frente, cruzando os braços. Essa é uma pergunta maravilhosa, Ricardo. Mas eu acho que a pergunta mais importante é: o que ela está fazendo aqui? Ela apontou o queixo para mim. Ricardo tentou se recompor. Eu podia ver o esforço, o cérebro dele girando em alta velocidade, tentando encontrar uma mentira, qualquer mentira, que pudesse consertar aquilo. Amor. Ele disse, focando desesperadamente em Marta, me ignorando por completo. Me escuta. Eu posso explicar. Essa é a Denise, lembra? Aquela colega de trabalho que eu te falei. Ela está passando por um momento muito difícil. Problemas pessoais. Ela apareceu aqui do nada, pedindo ajuda. Colega de trabalho? Eu finalmente disse, e minha voz saiu alta e clara no corredor. O som dela me deu força. Eu sou sua colega de trabalho, Ricardo. É assim que você me chama? Eu dei um passo à frente, ficando lado a lado com Marta. Nós duas estávamos na porta, bloqueando a entrada dele. Ricardo, eu sou sua namorada. Há 2 anos, eu disse, minha voz tremendo menos agora. Levantei a caixa do presente. Feliz aniversário para nós. Ele recuou como se eu tivesse dado um tapa nele. Denise, por favor, não faça uma cena. Você está entendendo tudo errado. Entendendo errado? Marta riu, um som seco e sem humor. Ela é a colega de trabalho instável que você ajuda por pena? É isso? Não. Quer dizer, sim. Ela está confusa. Ele gaguejou, o pânico voltando. Ele se virou para mim. Denise, vá para casa. Estamos todos nervosos. A gente conversa amanhã. Eu não vou a lugar nenhum, eu disse, a raiva fria finalmente tomando conta do choque. Eu quero saber do meu dinheiro, Ricardo. Dinheiro? Ele zombou, tentando parecer ofendido. Você está me acusando no meio do corredor e ainda fala de dinheiro? Sim, dinheiro, eu disse. O dinheiro do investimento. Aquele que eu te dei na semana passada. Todas as minhas economias. O dinheiro que eu trabalhei dia e noite para guardar. Ricardo ficou pálido novamente. Ele olhou para Marta, percebendo tarde demais que nós duas já tínhamos conversado. Marta descruzou os braços. Investimento? Ela perguntou a ele com uma calma assustadora. Foi esse o grande negócio que você fechou e estava comemorando? Ele não respondeu. Sabe, Denise, Marta continuou, sem tirar os olhos dele. Ricardo me contou que fechou um negócio incrível na semana passada. Tão incrível que ele decidiu me dar um presente. Um presente? Eu perguntei, embora meu estômago já soubesse a resposta. A entrada de um carro novo, disse Marta. Um carro de luxo. Ele me levou para vê-lo ontem. Foi uma surpresa tão grande. O ar saiu dos meus pulmões. O dinheiro. O meu dinheiro. O dinheiro que eu neguei a mim mesma comprar roupas novas. O dinheiro de jantares que eu não saí para comer. O dinheiro de férias que eu nunca tirei. Você... Eu sussurrei olhando para o homem na minha frente. Você pegou o dinheiro da minha vida. Para dar um carro para ela? Não foi assim. Ele gritou, finalmente encontrando a voz. Foi um empréstimo. Denise, eu ia te devolver, em dobro. Você sabe que eu sou bom com negócios. E você, Marta? Ele se virou para ela, os olhos suplicantes. Amor, eu amo você. Ela não significa nada. Eu só estava ajudando ela. Ela é patética. Patética? Eu repeti. Eu paguei por essa camisa de linho que você está usando. Eu comprei a colcha da cama onde você dorme com ela. Eu paguei pelo seu jantar de ontem à noite que você me disse que era com investidores. E você? Marta se virou para ele, o nojo evidente em seu rosto. Me disse que ela era uma coitada, que você era um santo por ajudá-la. Mas o tempo todo, era ela quem estava pagando pela nossa vida, pelos nossos jantares, pelo meu carro. Ele não tinha mais o que dizer. O homem charmoso e confiante tinha desaparecido. Na nossa frente estava um homem pequeno, encurralado, patético. A humilhação estava estampada em seu rosto. Eu olhei para Marta. A raiva em seu rosto havia se transformado em uma determinação fria.
Ela olhou para mim, e pela primeira vez, eu vi um lampejo de respeito em seus olhos. Eu me abaixei e coloquei o pacote de presente no chão, bem no tapete de entrada. Fique com o relógio, eu disse, minha voz firme. Talvez você possa vendê-lo. É um começo para pagar o que você me deve. Marta, por sua vez, abriu sua bolsa cara, tirou um cartão de crédito dourado e o jogou no peito dele. O cartão bateu na camisa de linho e caiu no chão. E aqui está o cartão adicional que você me deu. Ela disse, a voz cortante. O limite provavelmente está estourado com o dinheiro dela. Divirta-se pagando a fatura. Eu me virei. Marta se virou. Esperem. E Ricardo gritou, a voz desesperada. Marta, Denise. Não façam isso! Vocês não podem me deixar assim. Nós não olhamos para trás. Caminhamos lado a lado, em silêncio, de volta ao corredor. Entramos no outro elevador, o de serviço, que felizmente estava lá. Apertei o botão do térreo. A porta se fechou, nos deixando em silêncio novamente. Mas era um silêncio diferente. Não era mais constrangedor. Era um silêncio de compreensão. Ele não vai se safar dessa. Marta disse, olhando para seu reflexo na porta de metal. Não, eu concordei. Minha voz mais forte do que eu jamais imaginei que poderia ser. Ele não vai. A porta do elevador se abriu no térreo. Nós saímos juntas, não mais como estranhas. Saímos como aliadas. Nós saímos do prédio e andamos em silêncio por quase um quarteirão. O ar da noite, que antes parecia promissor, agora estava frio e pesado. Nenhuma de nós sabia para onde ir, mas sabíamos que não podíamos simplesmente nos separar. Paramos em um café 24 horas que brilhava na esquina, o único lugar movimentado naquela rua. Sentamos em uma mesa no canto, sob uma luz fluorescente que fazia tudo parecer pálido e doentio. Eu me sinto uma idiota. Foi a primeira coisa que eu disse, assim que a garçonete se afastou. Nós duas, Marta respondeu, mexendo em um sachê de açúcar que ela nem ia usar. Eu me achava tão inteligente, tão boa em ler as pessoas. E ele me enganou como se eu fosse uma criança. Ele me disse que o dinheiro era para um fundo de investimento. Eu contei, a voz embargada. Algo seguro, que daria um retorno rápido. Ele desenhou gráficos para mim, usou termos complicados que eu fingi entender. Eu acreditei em cada palavra. Marta me olhou com uma intensidade repentina. Denise, quando exatamente você fez essa transferência? Eu pisquei, tentando lembrar. Foi na quinta-feira da semana passada, no dia 10. Eu lembro porque foi o dia do meu pagamento. Eu transferi tudo. Trêmula, peguei meu celular. Meus dedos estavam escorregadios de suor. Abri o aplicativo do banco e fui até o extrato. Lá estava, a maior transferência que eu já tinha feito na vida. Meu estômago revirou ao ver o número. Eu virei o celular para ela. Marta olhou para o meu celular e depois pegou o dela. Ela abriu a galeria de fotos, passou por algumas imagens e então parou, virando o celular dela para mim. Não era uma foto. Era o recibo da concessionária de carros. A data da compra, quinta-feira, dia 10. O valor da entrada, exatamente o mesmo, centavo por centavo, que eu havia transferido para ele. Eu engasguei. Não pode ser. É, Denise. Pode, ela disse, a voz dura. Seu investimento. O grande negócio dele foi a entrada do meu carro novo. Eu apoiei a cabeça nas mãos. As lágrimas que eu tinha segurado no corredor agora vinham, quentes e furiosas. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de pura raiva. Todo o meu esforço, todos os meus turnos extras, todas as noites que eu cheguei em casa exausta demais para jantar, tudo tinha ido para um pedaço de metal brilhante para impressionar outra mulher. E o pior. Marta continuou, baixando o celular, o rosto uma máscara de desgosto. O pior é porque ele queria tanto me dar aquele carro. Eu levantei a cabeça, enxugando as lágrimas. Por quê? Ele estava planejando uma festa, ela disse. Na verdade, a festa é na próxima semana. Ele me disse que era para comemorar o negócio fechado e para me apresentar formalmente aos seus sócios e contatos importantes. Eu franzi a testa, sem entender onde ela queria chegar. Marta respirou fundo. Era uma festa de noivado, Denise. Ele me disse que tinha uma grande surpresa para mim naquela noite. E com o carro, a festa, eu entendi agora. Ele ia me pedir em casamento. Se eu achei que não podia me sentir pior, eu estava enganada. Ele não estava apenas me roubando. Ele estava usando meu dinheiro para construir uma vida inteira com outra pessoa. Ele estava usando minhas economias para comprar o anel e pagar pela festa que celebraria a maior mentira de todas.
Uma festa de noivado, repeti, entorpecida. Ele convidou meus pais, meus amigos, pessoas que eu respeito, ela disse, a voz tremendo de raiva. Ele ia me humilhar, ia fazer todo mundo de bobo. E tudo pago por você. Eu olhei para ela. A mulher rica e elegante parecia tão quebrada quanto eu. Nós duas tínhamos sido usadas de maneiras diferentes, mas com a mesma crueldade. Um silêncio frio se instalou entre nós. Eu olhei para o meu extrato bancário no celular. A prova estava ali. A raiva começou a se transformar em algo mais frio, mais afiado. Ele vai mesmo dar essa festa? E perguntei, a voz baixa. Marta me olhou, surpresa com a minha calma repentina. Sim, o local está reservado, os convites foram enviados. É um salão de festas caro, do outro lado da cidade. Por quê? Um plano começou a se formar na minha mente. Um plano arriscado, mas necessário. Por que nós vamos? Eu disse. O quê? Você ficou maluca? Ela perguntou. Eu não vou colocar os pés naquele lugar. Nós não vamos como convidadas, Marta. Eu a interrompi, inclinando-me sobre a mesa. Nós vamos como as donas da verdade. Pense bem, os pais dela estarão lá, os amigos, as pessoas que ele quer impressionar. Que melhor lugar para mostrar a todos quem ele realmente é. Marta me encarou por um longo momento. Eu vi o cálculo em seus olhos, a raiva dando lugar a uma determinação gelada que espelhava a minha. Você tem razão, ela disse lentamente. Ele não pode se safar, mas como? Não podemos simplesmente entrar gritando. Não vamos gritar, eu disse, sentindo uma onda de adrenalina. Nós vamos preparadas. Passamos a noite seguinte e o dia todo traçando o plano. Eu não fui trabalhar. Pedi atestado médico. Minha única missão era reunir as provas. Eu imprimi tudo. O extrato bancário com a transferência gigantesca. As transferências menores, dos últimos 6 meses, que eu tinha feito para ele, para ajudar com o aluguel ou pagar uma conta atrasada. Eu imprimi as trocas de mensagens. Dezenas de páginas. As declarações de amor, as promessas de futuro, as mentiras sobre os investimentos. Marta, por sua vez, foi atrás de outras provas. Ela conseguiu a cópia do recibo do carro em seu nome, com o valor da entrada pago por ele. Ela tinha as mensagens dele, prometendo a ela um futuro, falando sobre a colega instável que o perseguia. E o mais importante, ela tinha os convites digitais da festa, com o endereço e o horário. Fizemos cópias de tudo. Várias cópias. Criamos pequenos envelopes, um para cada convidado principal. Meus pais estarão lá, Marta disse, a voz dura, enquanto grampeava um extrato em uma troca de mensagens. Eles vão ser os primeiros a saber o tipo de pessoa com quem a filha deles quase se casou. No dia da festa, nós nos encontramos. Marta me levou a uma loja e insistiu que eu usasse o cartão de crédito dela. Considere um investimento, ela disse com um sorriso fraco. Comprei o vestido mais elegante que já usei na vida. Não era sobre parecer bonita. Era sobre parecer poderosa. Era sobre parecer alguém que não podia ser ignorada. Naquela noite, chegamos ao salão de festas. Era ainda mais luxuoso do que eu imaginava. Lustres de cristal, garçons de luvas brancas, música clássica suave. Ele não poupou gastos. Marta murmurou ao meu lado, segurando uma pequena bolsa de mão onde guardávamos as cópias principais. Ninguém nos barrou na entrada. Estávamos tão bem vestidas, tão confiantes, que o segurança apenas sorriu e nos desejou boa noite. Entramos. Lá estava ele, no centro do salão. Ricardo. Ele usava um terno caro, o cabelo perfeitamente penteado, um copo de champanhe na mão. Ele ria, cumprimentando os pais de Marta com um abraço caloroso. Ele parecia o genro perfeito. Ele não nos viu. Estávamos no fundo do salão, observando. Esperamos. Esperamos os discursos de boas-vindas. Esperamos os canapés circularem. Esperamos até que a música parou e Ricardo subiu em um pequeno palco, pegando o microfone. Boa noite a todos, ele disse, a voz cheia de confiança ecoando pelo salão. Estou tão feliz em ver todos vocês aqui, amigos, família e, claro, meus futuros sogros. Ele sorriu para os pais de Marta, que sorriram de volta. Hoje é uma noite muito especial. Uma noite para celebrar o sucesso, celebrar o futuro e celebrar o amor. Ele fez uma pausa dramática, olhando diretamente para Marta, que estava na primeira fila. Ele estava prestes a fazer isso. Foi o meu sinal. Um brinde ao sucesso, Ricardo, eu disse, minha voz saindo alta e clara do fundo do salão. A música parou. Todos os rostos se viraram para mim.
Eu comecei a andar para frente, lentamente. Marta veio ao meu lado como tínhamos combinado. Ricardo me viu. O microfone escorregou um pouco de sua mão. O sorriso desapareceu. O rosto dele passou de confiante para confuso. E depois para o mesmo cinza pálido que eu tinha visto na porta do apartamento 302. O som do meu copo batendo na mesa de bebidas, que eu tinha pego no caminho, foi o único barulho no salão. A voz de Ricardo, amplificada pelo microfone, foi cortada no meio de uma palavra. 100 pares de olhos se viraram para mim, para nós. Ricardo me encarava do pequeno palco, o rosto uma máscara de horror e descrença. O cinza pálido que eu tinha visto na porta do apartamento dele estava de volta, mas desta vez, misturado com um tom de verde. Ele parecia doente. O que você está fazendo aqui? Ele gaguejou no microfone, e sua voz, agora trêmula, ecoou por todo o salão, fazendo-o parecer ainda mais fraco. Eu dei um passo à frente. Marta estava ao meu lado, firme como uma rocha. Boa noite a todos, eu disse, minha voz surpreendentemente forte, sem a necessidade de um microfone. Me desculpem interromper a festa. Eu sou Denise, segurança. Ricardo gritou, finalmente soltando o microfone, que caiu com um baque surdo no palco. Tirem essa mulher daqui. Ela é uma antiga colega de trabalho. Ela está obcecada por mim. Ela é instável. Eu vi 2 homens de terno preto começarem a se mover na lateral do salão. Não! Uma voz cortante soou. Foi Marta. Ela deu um passo à frente e os seguranças pararam reconhecendo-a. Ela fica. Ela está comigo. Todos os olhares se voltaram para Marta, e a confusão no salão era palpável. Eu podia ouvir os sussurros. Mas essa não é a noiva? Ricardo está certo, eu continuei, aproveitando a pausa. Esta é uma noite para celebrar o sucesso. O grande negócio que ele fechou. E eu estou aqui porque achei que seria justo agradecer a pessoa que tornou tudo isso possível. Eu caminhei lentamente em direção ao palco. Ricardo, eu disse, parando a alguns metros dele. Você não vai me agradecer? Agradecer a você? Ele zombou, tentando recuperar a compostura, mas o suor brilhava em sua testa. Você é louca. Eu sou sua principal investidora, eu disse com clareza. Eu sou a pessoa que financiou esta festa. Eu sou a pessoa que pagou a entrada do carro de luxo que você deu para Marta. Eu sou a pessoa cujas economias de uma vida inteira você usou para construir esta farsa. Um suspiro coletivo percorreu o salão. São mentiras, Ricardo gritou. Marta, amor, por favor, diga a eles que ela está mentindo. Ela é aquela mulher que eu te falei, a coitada que me perseguia. Marta, que estava quieta ao meu lado, começou a andar. Mas ela não foi até Ricardo. Ela foi até a primeira mesa, onde seus pais estavam sentados, pálidos e confusos. Pai, mãe, ela disse, a voz cheia de uma calma terrível. Ela não está mentindo. Da sua pequena bolsa elegante, Marta tirou um envelope. E depois outro. E mais outro. Eu tirei os meus da minha bolsa. Começamos a andar pelo salão. Ricardo nos chamou de instável e coitada. Marta disse em voz alta, entregando um envelope para um homem de negócios que eu não conhecia. Acontece que nós 2 éramos namoradas dele. Ao mesmo tempo. E o que é pior, eu disse, entregando um envelope para uma senhora elegante que me olhava horrorizada. Ele usou o meu dinheiro para impressioná-la. O silêncio do salão foi substituído pelo som de envelopes sendo rasgados. O farfalhar do papel era mais alto que qualquer música. Eu vi o pai de Marta ler a primeira página. Era a minha transferência bancária. Depois, o recibo da concessionária de carros, com o mesmo valor exato. Seus olhos se arregalaram. Ele se levantou lentamente, o rosto vermelho de fúria. Ricardo. E o pai dela rosnou. O que é isso? Ricardo olhou para o sogro, para os convidados lendo as provas. Para mim, para Marta. Ele estava encurralado. São montagens. Ele gaguejou. Isso é um golpe. Elas estão juntas nisso. Marta, olhe para mim. Você é o amor da minha vida. Eu ia te pedir em casamento esta noite. Você não pode acreditar nela. Ele deu um passo em direção a ela. A mão no bolso. Provavelmente indo pegar a caixinha do anel. Marta foi mais rápida. Ela parou na frente dele, bem no centro do salão. Todos os convidados formaram um círculo ao redor deles. Você ia me pedir em casamento, Ricardo? Ela perguntou, a voz baixa, mas cortante. Com que dinheiro você comprou o anel? Com o dinheiro dela também? Marta, por favor. Ele tentou segurar o braço dela. Ela se afastou com nojo. Eu não sou a idiota que você pensa que eu sou. E ela? Ela apontou para mim.
Também não é. Marta se virou para o pai. Pai, é tudo verdade. O carro que ele me deu foi pago por ela. Os jantares caros, esta festa, tudo foi uma mentira financiada pelo trabalho duro dessa mulher, que ele chamou de patética. Então, ela olhou para Ricardo. O anel de noivado, que ele já estava usando, brilhou sob a luz do lustre. Ela o arrancou do dedo. Eu não sei o que é seu e o que é dela, ela disse, a voz tremendo de raiva. Mas isso? Ela jogou o anel no chão, bem aos pés dele. O pequeno objeto de valor quicou e rolou para debaixo de uma mesa. Isso eu não quero. Acabou, Ricardo, ela disse. E pode ter certeza de que você vai se arrepender de ter envolvido minha família nisso. Ricardo caiu de joelhos, literalmente. O terno caro amassando no chão. Não, Marta, por favor. Eu me aproximei. Ele me olhou de baixo, os olhos cheios de ódio e pânico. Você tem razão em uma coisa. Ricardo, eu disse, parando ao lado de Marta. Eu estou aqui por causa do meu dinheiro. Eu olhei para os convidados, que agora seguravam as provas da fraude dele nas mãos. Eu não vim aqui para estragar uma festa. Eu vim aqui para garantir que todos vocês soubessem quem este homem é, antes que ele fizesse mais vítimas. E eu vim aqui para avisá-lo. Eu me abaixei um pouco para que ele pudesse me ouvir claramente. Tudo o que está nesses envelopes, cada extrato, cada mensagem, tudo isso será entregue ao meu advogado amanhã de manhã. Eu disse. O que você fez comigo não foi só me enganar. Você pegou o que não era seu. E você vai me devolver cada centavo. Eu vou usar a justiça para isso. O silêncio no salão era total. Ricardo continuava no chão, uma figura patética. O oposto do homem confiante no palco. Os convidados começaram a ir embora, um por um, em silêncio, deixando os envelopes nas mesas. O pai de Marta foi o último a sair. Ele parou na minha frente. Minha senhora, ele disse com uma voz grave, sinto muito pelo que minha filha e este homem fizeram você passar. Se precisar de uma testemunha, ou do melhor advogado que o dinheiro pode comprar, esta é minha conta. Ele me entregou um cartão. Eu assenti, aceitando. Obrigada. Ele e Marta saíram, deixando-me sozinha no salão com Ricardo e os garçons. Eu me virei e fui embora sem olhar para trás. Meses se passaram. Aquele processo foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas como o pai de Marta prometeu, tive os melhores advogados. As provas eram irrefutáveis. Ricardo não tinha como escapar. Ele foi condenado. Teve que vender o carro, o apartamento, que nem estava no nome dele, e tudo o que tinha de valor para me pagar. Soube que ele perdeu o emprego e teve que voltar para a casa dos pais. A reputação que ele tanto prezava tinha se transformado em pó. Marta testemunhou a meu favor. Nunca nos tornamos melhores amigas, mas desenvolvemos um respeito profundo uma pela outra. Ela me ligou no dia em que recebi a última parcela do pagamento. Espero que agora você possa ter seu futuro de volta, ela disse, e eu tive. Com o dinheiro que recuperei, o dinheiro pelo qual trabalhei tanto, eu não comprei um carro de luxo ou roupas caras. Eu fiz o que sempre sonhei. Abri um pequeno negócio, uma floricultura charmosa no meu bairro. Hoje, minha vida é cercada de coisas bonitas e reais. O cheiro de terra molhada e rosas frescas é a primeira coisa que sinto de manhã. Meu trabalho é honesto e me traz paz. Às vezes, quando estou arrumando um buquê de lírios, eu penso naquela noite. Penso no elevador, no rosto pálido de Marta, na humilhação. Mas não sinto mais raiva. Eu me lembro da força que encontrei dentro de mim. A força de me levantar e lutar pelo que era meu. Eu não busquei complicação. Eu busquei justiça. E no final, eu não ganhei apenas o meu dinheiro de volta. Eu ganhei a mim mesma. Ganhei minha dignidade e a paz de saber que ninguém nunca mais tiraria de mim o que eu construí com o meu próprio suor. E essa foi a maior superação de todas.